Hoje você vai aprender nesse vídeo a como superar um término de relacionamento de um jeito mais leve. Galera, término de relacionamento dói. Se fosse uma amizade terminando, já ia doer. O que acontece? Toda vez que a gente termina um relacionamento, tem uma área do nosso cérebro que é ativada. A gente chama ela de núcleo accumbens. Essa área é ativada quando alguém que usa cocaína de forma recorrente, ela quer usar de novo, então ela tem a abstinência da droga, ou quando a pessoa ela falha uma empresa. Então para nós, para o nosso cérebro, terminar é como se a gente estivesse falindo uma empresa, porque ninguém começa uma relação pensando em terminar, não é mesmo? Então quando a gente termina, existe uma dor que ela é física, que é essa dor cerebral do núcleo accumbens. O que acontece é que muitas pessoas, os primeiros 15 dias são terríveis, só que elas fazem o processo da manutenção da dor através dos pensamentos. Sabe como? Quando você começa a remoer o que te aconteceu. Quando você começa a tentar achar respostas para aquele término. E entender que o término ele não tem resposta, porque ele é um conjunto de fatores. E não é uma coisa só. Se você deve estar passando por esse processo agora, uma dor física, parece que você está descolando da pessoa. Por quê? Porque são laços físicos, energéticos, sexuais, emocionais, que são feitos. E quando esses laços vão se desfazer, eles doem de forma física mesmo, biológica. Então existe uma parte do término que ela é biológica, que é essa parte cerebral que eu expliquei para vocês, a ativação do núcleo accumbens. Ok, como que eu fico no processo de manutenção do sofrimento? Já falei para vocês, quando você fica tentando achar respostas para aquele término. E entender que o término, o relacionamento ele é um barco remado a 4 mãos, não a 2 mãos. Então você tem que entender que se a pessoa quisesse, ela também teria feito dar certo. Então é um problema de 50% de cada. Então a gente tem que começar a dividir, porque quando a gente termina, a gente tende sempre a pessoalizar e achar que o problema é a gente. Então a gente começa a achar um monte de desculpas para pessoalizar e achar que o problema é a gente. E são ervas daninhas mentais. Quanto mais rápido você aceitar, mais rápido você vai se curar. E aí a gente pode trabalhar com diversas técnicas, né? Mas a técnica que eu mais gosto é a seguinte. A TCC ela preconiza que todo pensamento gera um sentimento que gera uma reação fisiológica hormonal. Então você pode perceber que dentro dos seus pensamentos existe uma voz, e essa voz é a voz do coração, que ela fica ali te puxando para baixo. O que você precisa fazer? Usar a sua mente para educar o seu coração. O seu coração ele vai ficar remoendo, ele vai ficar tentando achar a resposta, é a tarefa dele. Mas é a sua tarefa usar a sua mente para educar o seu coração no sentido daquilo que você quer. O coração não permite meio do muro, então eu tenho que tomar uma decisão mental, emocional e seguir ela. Quem fica no meio do muro toma tiro dos dois lados, então você tem que direcionar o seu coração com a sua mente, certo? O que eu gosto muito de fazer é sempre questionar os meus pensamentos, questionar principalmente os pensamentos negativos em relação àquele término. Então você tem sempre que criar um mantra interno que se questione e aceitação. Então vamos lá fazer um exercício. Você vai repetir esse prompt que eu vou te dar, esse prompt mental, e você vai fazer esse prompt virar um sentimento, certo? Depois você me fala o que você sentiu aqui no comentário do vídeo. A melhor coisa que aconteceu foi eu ter terminado esse relacionamento. Eu quero que ele ou ela seja feliz e eu quero ser feliz também. Transforma esse prompt em um sentimento e escreve aqui no comentário o que você sentiu. Se você também não se vê como uma grande perda, vê o outro como uma grande perda e você colocar a pessoa lá no pedestal, fica muito mais difícil. Ou você se vê de igual para igual, ou você se vê melhor do que aquela pessoa. Se você continuar vendo ela lá de cima, ela vai continuar te vendo de cima para baixo. Se o mesmo poder que você deu é o mesmo poder que você tira, mude a hierarquia. Então se agora ela te decidiu ser ex, agora ela vai ser ex. Se ela quer ser ficante, agora ela vai ser ficante. Você tem esse poder. Término, você pode ver ele de duas formas. Ou você vê ele como uma grande mazela, uma grande desgraça que aconteceu na sua vida, ou você ressignifica isso como um grande professor e um grande curso caro que você pagou emocionalmente para aprender o que fazer e o que não fazer dentro de um relacionamento. Que depois eu vou postar a parte 2 de como superar um relacionamento de uma forma mais fácil e mais leve. Até o próximo vídeo.